Fala aí, galera. Vamos para mais um vídeo de matemática básica. Hoje nós vamos falar sobre regra de três, mas antes, né, temos que falar sobre grandezas. Então, o que é uma grandeza, né? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, a gente tem como exemplo o comprimento, a gente pode ter o tempo, massa, velocidade, temperatura, tá? Então, gente, a gente tem que ter cuidado que quando eu falo de comprimento, comprimento é a grandeza, né? Metro, quilômetro, centímetro é a unidade de medida. Então, metro não é uma grandeza, e sim o comprimento é uma grandeza. A massa de uma pessoa é uma grandeza. O quilograma não, o quilograma é a unidade de medida. Tá? Então, a gente só tem que ter cuidado para não confundir o que é a grandeza e o que é a sua unidade de medida. O tempo a gente pode medir em hora, segundo, minuto. Velocidade a gente pode medir em quilômetros por hora, metros por segundo. Temperatura a gente pode medir em graus Celsius ou em Kelvin, né? Então, não podemos confundir grandeza com unidade de medida, ok? Quando comparamos duas grandezas, nós podemos classificá-las em grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, quando eu comparo uma grandeza com outra, a gente pode classificá-las como diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E quando que elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Vamos lá. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas variáveis são chamadas de diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza e os valores correspondentes da segunda é sempre a mesma. Vamos analisar uma tabela aqui, ó, com duas grandezas: tempo e produção em quilogramas. Tá? Então vamos supor que uma máquina produz um certo produto, né? E aí em 5 minutos ela consegue produzir 100 quilogramas. Em 10 minutos ela consegue produzir 200 quilogramas. Em 15 minutos, 300 e assim por diante. Observe que a razão entre os valores, ó, se eu fizer a razão entre 10 e 5, isso é igual a 2. Então, quem são os valores correspondentes aqui na outra grandeza? A razão entre 200 e 100 é 2. A razão entre 15 e 5 é 3. A razão entre 300 e 100 é 3. Então, a razão entre os valores da primeira grandeza e os valores correspondentes da segunda é sempre a mesma. Tá? E isso nos permite observar uma coisa. Ó, quando dobramos o valor em uma grandeza, então quando o tempo dobra, o que acontece com a produção? Também dobra. Quando triplicamos o tempo, o que acontece com a produção? Também triplica, ok? Então, elas são diretamente proporcionais, porque se eu dobrar uma grandeza, a outra também dobra. Se eu triplicar uma grandeza, a outra também triplica, tá? Resumindo, a gente pode dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais se uma aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente, tá? E aí nós podemos usar algumas setinhas, né? Já vamos nos habituar a usar umas setinhas, porque na hora da regra a gente vai precisar. Então, quando uma aumenta, setinha para cima, a outra também aumenta, tá? Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Então, usando as setinhas, quando uma diminui, a outra também diminui. Ok? Isso proporcionalmente. Grandezas inversamente proporcionais. Duas grandezas variáveis são chamadas de grandezas inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda grandeza. Então, vamos analisar mais uma tabela. Aqui a gente está com as grandezas velocidade e tempo. Então, observe, né? A 5 metros por segundo, né, um carro, um veículo, gasta 200 segundos para percorrer um certo trajeto. A 8 metros por segundo, ele já gasta 125 segundos. A 10 metros por segundo, ele gasta 100 segundos. A 20 metros por segundo, ele gasta 50 segundos. Se a gente olhar a razão aqui dos termos correspondentes, né, a razão entre 10 e 5 dá 2. E a razão correspondente seria entre 100 e 200, que daria meio.
Então, as razões aqui são inversas, né? E o que isso nos proporciona? Observe uma coisa. Quando eu dobro a minha velocidade, quando eu dobro uma razão, o que acontece com o tempo? Ele reduz a metade. Ó. Quando eu quadruplico a minha velocidade, o que acontece com o meu tempo? Ele reduz a 1/4. Resumindo, a gente pode dizer que duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta, né? Então, usando as setinhas, se uma aumentar, a outra vai diminuir para baixo. Ou se uma diminuir, a outra vai aumentar. Então, por isso que a gente diz que as grandezas são inversas. Só dá para a gente comparar aqui. Ó. Uma aumenta, a outra diminui. Quanto uma diminui, a outra aumenta. Ok? Então, sabendo disso, a gente já pode falar sobre regra de 3 simples. Então, regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam duas grandezas proporcionais. Tá? E o nome é regra de 3, justamente por termos 3 valores desconhecidos, e aí, através desses 3, descobriremos um quarto valor. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em uma regra de 3 é separar as grandezas. Tá? Então, vamos aí a esse exemplo. Empregando sempre a mesma velocidade, Luiz percorre de bicicleta 1.400 metros em 7 minutos. Quanto andará em 30 minutos? Quais são as grandezas envolvidas aí nesse problema? Nós temos duas grandezas, que seria distância e tempo. Né? E ele falou o seguinte, que Luiz percorre 1.400 metros, uma distância de 1.400 metros, num tempo de 7 minutos. Tá? Agora ele quer saber quanto andará em 30 minutos. Qual é a distância que o Luiz vai percorrer em 30 minutos? Como eu não sei que distância é essa, a gente chama de x, num tempo de 30 minutos. Ok? A partir de agora, gente, né, montamos a tabela. Nós vamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Isso faz toda a diferença na hora de fazer o cálculo, ok? Então, a gente está analisando distância e tempo. A gente pode observar que eu faço 1.400 metros, gasto 7 minutos. Se eu aumentar essa grandeza, né, essa distância, então, se eu pegar uma distância de 2.800 metros, por exemplo, eu vou gastar mais que 7 minutos ou menos que 7 minutos? Se eu aumentar essa distância, é claro que eu vou gastar mais que 7 minutos. Se eu dobrar aqui para 2.800, esse tempo com certeza vai dobrar, né? Para 14 minutos. Então, se eu aumento a distância, o que acontece com o meu tempo? Ele também aumenta. Isso quer dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. E quando isso acontece, na regra de 3, a gente vai montar, né, a proporção do jeito que está aqui na tabela. Ó. Então, a gente vai ter 1.400 sobre x está para x, né? Assim como 7 está para 30. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, para resolver uma proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho x vezes 7, 7x, igual 30 vezes 1.400. Lembrando que você pode multiplicar aqui 30 vezes 1.400. Eu não vou multiplicar, vou deixar indicada essa multiplicação, ok? Então, qual o número que multiplicado por 7 vai dar esse resultado, né, de 30 vezes 1.400? Basta eu fazer x igual 30 vezes 1.400 dividido por 7. Por que eu não fiz a multiplicação, gente? Porque eu acho muito mais fácil dividir 1.400 por 7 do que pegar o resultado dessa conta e depois dividir por 7. 1.400 por 7, 14 por 7 dá 2. Isso vai dar 200, né? Vai dar 200. Então, a minha conta ficou muito mais fácil, porque agora eu preciso fazer 30 vezes 200. 30 vezes 200, 6.000. Ok? Então, em 30 minutos, Luiz irá percorrer quantos metros? 6.000 metros. Tá?
Lembrando que estamos resolvendo um problema, e aí é importante que vocês respondam o problema, tá? Não coloque só essa resposta como eu coloquei aqui. Só vou colocar para que a gente ganhe tempo. Vamos para o segundo exemplo. Abrindo-se completamente 4 torneiras idênticas, consegue-se encher um tanque com água em 72 minutos. Se utilizarmos 6 dessas torneiras, em quanto tempo encheremos o tanque? Então, primeiro detalhe que a gente falou é separar as grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho? Número de torneiras e o tempo que está em minutos. Ok? E o problema nos deu o seguinte: 4 torneiras, para encher um tanque eu gasto 72 minutos. Se eu utilizar 6 torneiras, eu vou encher em quanto tempo? Não sei, então vai ser X. Ok? Então, primeiro passo é identificar as grandezas. Segundo passo, montar a tabela. E o terceiro passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Okay? Então, eu tenho tempo e número de torneiras. Eu sei que 4 torneiras gasta 72 minutos para encher um tanque. Se eu colocar mais torneiras, eu vou gastar mais ou menos tempo, né? Então, se eu aumentar o número de torneiras, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuir. Porque quanto mais torneiras eu tenho, mais rápido esse tanque vai ficar cheio, né? Então, o meu tempo vai diminuir. O que acontece, então? Então, o número de torneiras e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Por que é importante a gente analisar? A gente viu que na hora de montar a proporção, no exemplo anterior, a gente não alterou nada. Por quê? Porque as grandezas eram diretamente proporcionais. Aqui as grandezas são inversamente proporcionais. Então, na hora que a gente for montar, a gente tem que inverter, tá? Uma das grandezas. Então, ali era 4 sobre 6, 72 para x. Como essa seta está sentido contrário, eu vou inverter e vai ficar x para 72. Então, isso é muito importante e eu não posso esquecer, ok? Então, se as grandezas forem inversamente proporcionais, eu vou inverter uma das grandezas. As setinhas servem para nos guiar na hora de montar a nossa proporção, principalmente quando a gente for falar da regra de 3 composta, que é o nosso próximo assunto aí, ok? Então, como era 72 para x, essa setinha estava para baixo, eu vou inverter, né? Como se eu tivesse invertido a setinha para cima, vai ficar x para 72. E como que eu resolvo essa proporção? Só multiplicar cruzado, ok? Multiplicando cruzado, 6 vezes x, 6x, 72 vezes 4 vai dar um resultado que eu não vou multiplicar. Lembrando que quem prefere multiplicar pode ficar à vontade, né? Então, o x vai ser 72 vezes 4 dividido por 6. Eu acho mais fácil dividir 72 por 6, ok? 72 por 6 vai dar quanto? 12. 12 vezes 4 vai ser igual a 48, ok? Então, 6 torneiras vão gastar aí quanto tempo para encher esse tanque? Vão gastar 48 minutos. Tudo bem? Então tá. Regra de 3 composta. É uma regra prática usada para resolver problemas com mais de 2 grandezas proporcionais. Então, a regra de 3 simples, a gente só tinha 2 grandezas proporcionais. A regra de 3 composta serve para a gente resolver problemas que tenham mais de 2 grandezas. Então, pode ter 3, 4, 5, quantas grandezas forem necessárias aí para a gente resolver esse problema, ok? Então, vamos direto ao exemplo. Numa fábrica de brinquedos, 8 funcionários montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 funcionários em 16 dias? Na regra de 3 composta, a gente vai usar os mesmos métodos usados na regra de 3 simples, inicialmente. Ok? Então, primeiro detalhe, identificar as grandezas. Quais são as grandezas? Número de funcionários, número de carrinhos e número de dias. E depois montar a nossa tabela. Então, a gente sabe que 8 funcionários, 20 carrinhos,
5 dias, né? Então, 8 funcionários montam 20 carrinhos em 5 dias. Ele quer saber quantos carrinhos serão montados por 4 funcionários em 16 dias, ok? Então, X carrinhos, que eu não sei, né? 4 funcionários em 16 dias. Depois que a tabela está montada, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar as grandezas, tá? Agora tem uma diferença, né? A gente sempre analisa duas grandezas, né? Duas por vez, ok? E aí a gente vai tomar sempre uma como padrão. Qual é a grandeza que eu vou tomar como padrão na regra de 3? Vai ser a grandeza aonde está a minha incógnita, aonde está o valor que eu quero encontrar, ok? Então, vou adotar uma setinha aqui para cima, tá? No meu número de carrinhos, ok? E aí vamos analisar número de carrinhos com o número de dias, tá? 8 funcionários constroem 20 carrinhos, né? Montam 8 funcionários, montam 20 carrinhos em 5 dias. Se eu pegar agora esse número de carrinhos e aumentar, os 8 funcionários vão gastar mais que 5 dias ou menos que 5 dias para montar esses 20 carrinhos? Se eu tenho mais carrinhos para 8 funcionários montar, eu vou precisar de mais dias. Então, número de carrinho e número de dias são grandezas diretamente proporcionais, ok? Agora nós vamos analisar número de carrinhos e número de funcionários. A gente sabe que 8 funcionários montam 20 carrinhos em 5 dias. Se eu aumentar a quantidade de carrinhos em 5 dias, para eu terminar esse serviço, eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Se 8 funcionários gastam 5 dias para montar esses 20 carrinhos, se eu tiver 40 carrinhos, em 5 dias, eu vou precisar de mais funcionários, né? Então, setinha também para cima, porque essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ok? E agora, a gente vai montar a nossa proporção. Agora é uma forma diferente do que a gente fez, né? A gente tem 3 agora aqui. 3 razões para considerar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar de forma que antes do meu sinal de igual, tá? Eu tenho a grandeza que fica com a minha incógnita. Nesse caso aqui foi o número de carrinhos, né? Então essa grandeza vai ficar aqui. Depois a gente vai montar normalmente todo mundo do outro lado, todas as outras razões, né? Multiplicando entre si, com todas as grandezas, ok? Então, o número de funcionários, 8 sobre 4 e 5 sobre 16, tá? Observe que aqui eu não precisei inverter ninguém, porque todas as grandezas, né, são diretamente proporcionais quando comparado ao número de carrinhos, ok? E aí, como é que eu resolvo isso? Da mesma forma que a gente resolveu antes. Você pode multiplicar aqui as frações, né? Ou você pode simplificar, que é o que eu vou fazer, tá? Então, lembrando que sempre que possível, simplifique para facilitar a sua vida, trabalhar com um número menor. Então, aqui, por exemplo, eu posso simplificar o 8 e o 16 por 8, tá? Ah, eu poderia simplificar por 4 aqui com esse 4, ou por 2? Poderia. Quanto maior o número que você conseguir simplificar, melhor, tá? Então, simplificando por 8. A gente vai ter agora, vou deixar em azul, 20 sobre x igual 8 por 8 vai dar 1 sobre 4 vezes 5, 16 por 8 vai dar 2. Nós passamos a ter, multiplicando aqui agora, vai ficar 20 sobre x igual, resolvendo essa continha aqui, ó, do lado de cá, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 4, 8. Como é que eu resolvo essa proporção? Multiplico cruzado, né? 5 vezes x, 5x, vai ser igual 8 vezes 20, né? 2 vezes 8, 16, então vai ser 160. Eu vou ter que x é igual a 160 dividido por 5, né? E vai ser 32, tá?
Lembrando que eu também poderia ter feito igual antes, ter deixado 8 vezes 20 indicado aqui no lugar de 160 e depois ter simplificado, tá? Só coloquei para vocês verem que dá para fazer multiplicando direto também. Tudo bem? E quando o número é pequeno, dá para fazer. O problema é quando o número é grande. Às vezes é mais fácil você deixar indicado do que multiplicar e depois ter que fazer uma divisão grande. Então, voltando lá, a pergunta era: quantos carrinhos serão montados por 4 funcionários em 16 dias? Então, serão montados 32 carrinhos por 4 funcionários em 16 dias. Ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Para produzir 1.000 livros de 240 páginas, uma editora consome 360 kg de papel. Quantos livros de 360 páginas é possível fazer com 720 kg de papel? Então, primeiro detalhe que a gente tem que fazer, verificar quais são as grandezas, né? E separar para a gente montar a tabela. Então, as grandezas que nós temos: número de livros, número de páginas e papel em quilogramas, né? Quantidade de papel em quilogramas. E aí, montando a tabela, a gente sabe que 1.000 livros de 240 páginas, uma editora consome 360 kg de papel. Tá? Então, quantos livros de 320 páginas é possível fazer com 720 quilos de papel? Ok? Montamos a tabela e aí vamos fazer o quê? Analisar as grandezas. Como é que eu vou fazer para analisar as grandezas? Sempre a gente tem que pegar como padrão a nossa grandeza que está incógnita. Nesse caso é o número de livros. Então, adotei setinha para cima no número de livros. Ok? Então vamos comparar número de livros com o número de páginas. Então aqui a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque se eu pensar vagamente 1.000 livros com 240 páginas, se eu aumentar a quantidade de livros, quantas páginas? A gente às vezes fica meio perdido aí se a gente fizer assim, sem um padrão. Então a gente tem que seguir um padrão. A gente tem 1.000 livros, 240 páginas com 360 kg de papel. Ok? Então eu consigo produzir 1.000 livros de 240 páginas com 360 kg de papel. Meu número de papel é fixo, né? Eu tenho 360 kg de papel. Se eu quiser produzir mais livros com essa quantidade de papel que eu tenho, o que eu vou ter que fazer com o número de páginas de cada livro? Eu vou poder aumentar ou diminuir o número de páginas? Né? Se eu quiser produzir 2.000 livros com a mesma quantidade de papel, eu vou ter que reduzir o número de páginas dos meus livros. Vou ter que colocar 120, teria que cair pela metade. Tudo bem? Então aí, nossas grandezas, né? Número de livros e número de páginas são inversamente proporcionais. O que eu fiz com a seta? Coloquei no sentido contrário, porque quando eu aumento a quantidade de livros, eu vou diminuir o número de páginas para conseguir manter aquela quantidade de papel, tá? Eu não posso mexer na quantidade de papel. Agora a gente vai comparar número de livros com quantidade de papel. Para produzir 1.000 livros de 240 páginas, eu gasto 360 kg de papel. Se eu quiser produzir mais livros com 240 páginas, que agora é a minha parte fixa, eu vou precisar de mais papel ou menos papel. Eu vou precisar de muito mais papel. Né? Se eu vou produzir muito mais livros, se eu for dobrar a quantidade de livros, por exemplo, eu vou ter que dobrar a quantidade de papel necessária. Ok? Então, essas duas grandezas, número de livros e quantidade de papel, são grandezas diretamente proporcionais. Adotei a setinha para o mesmo lado que o número de livros, que era o meu padrão. Então, setinha para cima. Tá? Vamos montar a proporção. E aí, lembrando que antes do meu sinal de igual, né, antes do meu sinal de igual, a gente vai colocar a incógnita isolada ali sozinha, né? A razão que tem a incógnita antes do meu sinal de igual. Tá aqui. Após o sinal de igual, a gente coloca as outras razões multiplicando. Lembrando que quem está no sentido invertido, eu vou ter que inverter. Aqui era 240 para 320, vai passar a ser 320 por 240. Multiplicado pela outra razão, que vai ser 360 por 720. Como que eu resolvo isso? Quem preferir pode sair multiplicando, né?
ali as frações, depois multiplicar cruzado. Mas lembrando que é sempre bom simplificar, né? Ó, posso simplificar por 10, né? Que seria cortar o zero, tem zero em cima, zero embaixo. Eu sei que 36 é divisor de 72. 2 vezes 36 é 72. Então, vou simplificar por 36 aqui. E eu sei que 32 e 24 é divisível por 8. Lembrando, gente, que quem prefere, né, simplificar por 2, primeiro, quem ainda não está habituado, não enxergou que era divisível por 8, você pode ir simplificando por 2, depois por 2 de novo, por 3, até chegar ao resultado, tá? Mais simplificado e que facilite a conta, tudo bem? Então, 32 por 8 dá 4. 24 por 8 dá 3, vezes 36 por 36 vai dar 1. 72 por 36 vai dar 2. Observe que agora eu ainda posso simplificar aqui o 4 e o 2, ó. Não vou simplificar não, tá? Mas poderia simplificar por 2 aqui ainda, para facilitar ainda mais nossa conta. Então, vamos multiplicar aqui, esses carinhas aqui. A gente teria 1000 sobre x igual a 4, que é 4 vezes 1, 4, e 3 vezes 2, 6. Como é que eu resolvo a proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, x vezes 4 vai dar 4x, igual 6 vezes 1000, vai dar 6.000. Então, o x vai ser igual a 6.000 dividido por 4, que é igual a 1.500. Ok? Então, voltando lá no nosso enunciado, ele quer saber quantos livros de 320 páginas é possível com 720 quilogramas de papel. Nós iremos conseguir produzir 1.500 livros. Ok? Então é isso, galera. Pratiquem bastante, tá? Principalmente essa parte de verificar se as grandezas são diretas ou inversas, que realmente isso dá um pouquinho de trabalho, para que quando tiver um probleminha, vocês consigam identificar com mais facilidade, ok? Então um abraço aí e até a próxima.